Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio. Nesse vídeo aqui te contar sobre Mano Menezes e sua entrevista coletiva depois da partida lá no Maracanã. Tudo que o Mano falou, agora eu resumo e te entrego mastigadinho. Gente, a primeira questão foi o Mano explicando o jeito de jogar. Explicando que quando o Grêmio iniciou a partida, ia fazer um jogo de transição. Na realidade, contra-ataque, para ficar mais fácil pra galera em casa, que normalmente não tá acostumado com esses termos que os técnicos atuais adoram falar. Diz que colocou o Carlos Vinícius no ataque para segurar a bola e que não tinha necessariamente um meia, porque não era o estilo de jogo proposto. Flamengo, todo mundo sabe, vem de um 8-0, que ele até disse, não analisou o 8-0. Se tu analisa o 8-0, tu nem vai lá pro Rio de Janeiro. Então ele olhou as outras coisas do Flamengo, as outras maneiras de jogar, disse que, olha, precisa jogar recuado com transição. E aí não precisava desse meio campista. Na segunda etapa, quando o Grêmio toma o gol, aí o jogo inverte. Ele disse, olha, a partir do momento que o Flamengo faz o gol, a coisa muda. O Grêmio tem que jogar, o Grêmio tem que ter a bola. E aí o Cristaldo entra e faz essa função. Ele disse, o Cristaldo entrou bem depois de um bom tempo. E acredita que esse vai ser um jogador a ser recuperado. Que o time a partir de agora vai ter uma característica de mais troca de passes. Arthur vai entrar, tá claro que é isso, e aí é mais perto do que gosta de jogar o Cristaldo. Isso vai fazer total diferença no time do Grêmio. Sobre o pênalti, diz que o Cristaldo poderia bater o pênalti. O Bright White não estava mais em campo, o Cristaldo é um dos batedores, mas até por estar nesse processo de recuperação, achou que não era o melhor para ele. E quando o Volpi pega e mostra, diz assim, ó, eu quero bater, ele pega a bola, ele diz, quero bater? Ele diz, olha, vai, é tu. Todo mundo disse que o Volpi treina bem. E ele pediu para bater e foi liberado a partir de então. O Mano conversou com o Arthur. Essa é uma situação importante. Na sexta-feira, ele bateu um papo com o Arthur e acertou, primeiro, que o retorno dele pro Grêmio será contra o Mirassol. Não seria agora. O cara vem de uma pré-temporada, precisa melhorar. Mas ele é importante, sim, até para o time olhar e ver, pô, tem jogadores desse nível aqui. Para o time do Grêmio é importante ter jogadores tipo o Arthur, que os caras vão, poxa, peraí, tem um jogador desse nível jogando do meu lado, isso faz diferença. Mano também contou que na fatídica conversa, aquela que foi noticiada, quando o Grêmio estava no meio da crise, perdendo para o Sport, ele conversa com os jogadores para dizer, meio que um vai ou racha, olha, quase que, se vocês não quiserem eu saio. O Mano não disse isso, tá, em momento nenhum. Mas a gente sabe que foi uma conversa meio que, tá, e aí, qual é a de todo mundo que tá aqui? E ele falou que nessa conversa, sentiu dos jogadores, eles disseram isso, que eles precisavam de parceria, que eles precisavam disso, precisavam de mais jogadores de qualidade, estilo o Arthur, por exemplo. E ele falou, a janela foi muito boa, a qualidade dos jogadores que chegaram vão fazer diferença para os caras que estão aqui. Em alguns casos, tem grupos, e aí tu precisa saber ler os caras que tu tem dentro do teu clube. Por quê? Tem grupos que chegam jogadores de qualidade e os caras, opa, chegou um monte de gente boa aqui e tal, eles ficam inseguros. No caso do time do Grêmio, eles queriam isso, jogadores de mais qualidade para que todo mundo elevasse o seu nível. E ele acha que é isso que vai acontecer, que logo vai ter qualidade de jogo com resultado dentro de campo. O Mano Menezes disse, com os jogadores que chegaram, a partir de agora vai ter qualidade e resultado do time do Grêmio. Perguntado também sobre mais reforços, e ele falou, olha, só encerra quando termina, tal qual o jogo de futebol. É a segunda vez, já fiz um vídeo falando sobre isso, sobre o meia camisa 10, e até explicando sobre o que tem do Roger Guedes, que alguém do Grêmio fala abertamente sobre, opa, numa dessas pode acontecer uma surpresinha até o dia 2, terça-feira, né? Final da janela de transferências. Outra questão, o Mano também pediu para explicar que o Grêmio jogou bem contra o Flamengo, mas que às vezes se vende a ideia de que, poxa, as coisas estão ruins, o treinador vai chegar, vai fazer uma ou duas reuniões, vai elevar o tom das cobranças e as coisas vão acontecer. Não é assim que funciona. Absolutamente não é assim que funciona. Não tem como achar que as coisas vão ser resolvidas rapidamente. Isso demora. É por isso que o Grêmio está numa construção. Chegou a alertar que, bom, foi mal contra o Sport, teve a crise, as cobranças aconteceram, as conversas também, as mudanças no jeito de jogar. Aí o Grêmio ganha um jogo contra o Galo, que ele mesmo admite que foi muito disputado, foi muito parelho, na verdade. Era muito um pouquinho mais pra lá, um pouquinho mais pra cá, esse jogo contra o Galo. Bom, o Grêmio ganhou, beleza. Mas não era por isso que ia chegar contra o Ceará na arena e que tudo estaria resolvido. Não estava, assim como não está agora. Então demora um tempo maior. Mas eu insisto, dessa vez, empolgado ou não, disse que a janela estava muito boa e que a partir de agora
as coisas vão melhorar. Até porque ele contou esse bastidor aqui. O Mano disse, revelou o pedido dos jogadores por mais reforços, por mais qualidade, que as coisas vão acontecer. Um dos reforços é o Arthur. E tem uma parte importante da entrevista que é ele contando que o Arthur é segundo homem de meio. É um cara de passe curto. É um jogador inteligentíssimo, que já deu pra ver que ele é inteligentíssimo nos primeiros treinos do Grêmio. E aí a reflexão é maior, dizendo o seguinte, olha, o time do Grêmio estava jogando com uma bola que era muito nervosa. Era uma bola que era muito nervosa no meio campo, ou seja, era rápida. Era uma bola que tava toda hora, sabe, que tava pegando fogo, assim, de tão rápido que era. O Arthur é aquele cara que faz a construção. Eu particularmente digo que articulação de trás, aquele cara que articula, né? O cara que constrói o jogo desde o começo. Pode ser teu primeiro, segundo volante. Mas o Mano foi claro, dizendo que ele vai ser segundo homem, que tem Cuéllar, tem o próprio Eric Noriega, para a primeira função do meio campo. Cuéllar voltou e voltou muito bem a jogar o que se imaginava. E ele disse, ele precisa desse cara um pouquinho mais à frente. E lembrou, usando o Flamengo, olha, o Flamengo constrói com zagueiros. Os zagueiros do Flamengo começam a construir desde lá de trás e por isso que é tão difícil marcar o Flamengo. Porque tu tem principalmente o Léo Ortiz, mas até o Léo Pereira, os dois zagueiros que constroem. Aí tu olha ali no meio campo, dessa vez não jogou o Jorginho, mas tem Saúl e Jorginho, que constrói pra caramba. E o Arrascaeta é mais meia atacante, mas ele também faz parte da articulação das jogadas, da construção do meio campo inteligente. Então assim, por isso que é tão difícil. O Grêmio não tinha isso. E aqui é esse bastidor importante do Mano Menezes contando o seguinte, olha, a situação do Grêmio que agora melhora, agora com o Arthur. O treino do Arthur já mostrou que ele é inteligentíssimo e que vai dar a situação. Mano também falou em recuperar jogadores. Jogadores estão sendo recuperados, tipo Cristaldo, a chegada do Noriega, os caras que vão agregar, que vão trazer mais qualidade para o jogo do Grêmio. Só que aí, um repórter carioca até questionou, dizendo, olha, tá, então já dá pra olhar mais pra cima pra tabela, já dá pra tentar olhar uma situação um pouco mais, né, pra frente. Experiente, citou o que viveu com Corinthians há, 2 anos e Fluminense no ano passado. Tu tá nessa situação, tu tá lá na zona da confusão, começa a olhar pra baixo, tá todo mundo dizendo que tu corre risco de cair. Tu sempre faz, e no Corinthians e no Fluminense aconteceu a mesma coisa, tu faz uma recuperação, consegue ali uma sequência de bons resultados, escapa, todo mundo começa a falar em Libertadores, tu te enfeita, cai do salto, e aí ele não falou cai do salto, mas eu tô citando, né? Ele chegou a falar o seguinte, tu começa a olhar pra cima, cai de rendimento novamente, e aí se o teu pé não tá bem firme, velho, tu começa a ir lá pra embaixo, é terrível essa queda porque a oscilação é muito forte. Então o que ele aconselha? Não fala sobre isso ainda, acalma a situação, mantém o pé no chão, abre uma distância muito boa e aí quando tu já estiver lá, tu nem percebeu, aí sim tu fala, poxa, vou brigar por uma vaga na pré-Libertadores que seja. Mas por enquanto, quando tu ainda não tá lá e tu ainda, é 5 pontos pra frente pra pré-Libertadores, mas também tem uns 5 pra trás só da queda, então tu não olhei ali a tabela, mas vai dar mais ou menos isso, né? De 5, 6, aí a gente vai ter que olhar no final da tabela do Brasileirão. Mas enfim, o fato é, tu também tem que ter um pezinho mais no chão de Mano Menezes. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo pra ver mais vídeos.